Bem, meu nome é Kenga, sou estudante da UFPB, de Ciência da Inteligência Artificial. Estou aqui para apresentar o trabalho da atividade prática de ADO, no período 25.2. A atividade ela, foi dividida em três, né, que são três códigos para resolver três problemas. Um sobre o explícito, para o sistema de duas equações, o outro RK4 para o sistema de duas equações, e o terceiro, método de diferenças finitas para equações de segunda ordem, com Dirichlet, Robin e Newman. Vale ressaltar que todos os códigos, os exemplos que foram utilizados aqui foram exemplos dados em sala de aula, até porque, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Já vinha sendo feito desde o começo, então de todas as aulas, de todas as temáticas, né, do Runde-Culta, quarta ordem, terceira ordem, segunda ordem, e a aplicação também da, da unidade 2, né, do método vetor-corredor, então já tinha sido feito tudo isso aqui também. Então eu utilizei algumas para complementar a atividade final, que foram as duas primeiras. Então os códigos estão aqui abaixo. A primeira sobre o Euler explícito, a sistema de duas equações. Então está aqui o código, né, com o H a 0,25, assim, o exemplo utilizado em sala, né, o H a 0,25, o X indo de 1 a 2, com 5 interações, então eu começo tanto com os Y quanto com as funções, os vetores em zero, inicio aí a questão do qual é a função, né, então a função eu botei já aqui dentro, eu não botei fora, eu botei dentro, então o y1 começa com -1, o y2 começa com 2, né? O y0 de cada um. Então, -1 e 2. E aqui, sim, aí depois da iteração zero, né? A partir da primeira, vai iterar o x, né? E vai iterar tanto o y1 quanto o y2, chegando no y máximo, né? Que é aqui o 2, e aí ele para, né? Então, enquanto não chega no máximo, ele vai fazer a implementação das duas funções. Então, essas aqui são as duas funções, né? O f2 igual a y1 e o f1, essa aqui, um exponencial no final. Então, tá, ficou aqui o resultado. A partir do y, aqui o y2 achado não se calcula, né, as funções. E aqui embaixo eu fiz o gráfico dos resultados. Bem, o Runge-Kutta né, para duas equações, então dessa vez eu fiz um pouco diferente, as duas equações eu botei em funções separadas. A gente fez em sala de 1 até 1.4, com H com 0.2, só três iterações por conta da quantidade de contas, então o sistema é o mesmo, né? Eu comecei com todos zerados, né? Fiz a lista de todos zerados, e a iteração, né? Começando a partir do zero, então o xi como mínimo, como a gente sabe, e aqui as funções de fato, né? O y1 começando com 1, o y2 começando com -1, a partir de 1, né? Aí ele faz a interação do x com a aplicação do y1 e y2 na equação que a gente viu. Chegando no y máximo ele para, e aqui a função final, né? Tanto do 1, quanto do 2, quanto do 3, quanto do 4. Então, fazendo o print do resultado da matriz, então a matriz de resultados, né? Então, são todos esses valores que a gente também encontrou em sala. E aqui, pronto, a partir do y2, né, achado o y2, a gente não calcula mais nenhum k. Então, tá certinho. E aqui o gráfico de como ele seria. E aqui, no terceiro método de diferenças finitas, equações de segunda ordem, aplicando o Robin e o Newman, eles são praticamente o mesmo código, né? Então, explicando e só fazendo a diferença de cada um deles. Então, esse exemplo foi o que a gente fez em sala, o último exemplo que a gente fez em sala, com 6 iterações, H 0.2. Então, eu inicializei todos os coeficientes, né, com zero, e aqui eu fiz as funções. Então,
na função que multiplica a primeira derivada, que era x, aqui multiplicava o y, que era justamente o exponencial de x, e o igual ao r de x era justamente x ao quadrado. Então, fiz a interação para poder calcular os valores a partir de x, tanto para P quanto para Q quanto para R. Inicializei a matriz e aí fiz foi fazendo o looping para poder encaixar os valores da matriz, né, com atenção especial à matriz diagonal mesmo. Então, fiz a condição de contorno para que ele não desse erro para poder reauferir o cálculo. E aí fiz a conta, né, no caso pedi para o NumPy fazer a conta através da matriz achada com os valores de R. Então aqui está o resultado, e também esclarecendo que a matriz ela está só com os valores internos, né, não tem os valores em volta, então para mostrar aqui que é uma tridiagonal, né? Então tem os valores em zero em cima e embaixo, com a tridiagonal. E aqui os valores, né? Como a gente viu, o P é igual a x, né? Todos os valores. O R era o x ao quadrado, então está aqui os valores do x ao quadrado. O Q, que era o E elevado ao x, então o E elevado a 1, tá? É exatamente 2,7. Tá? Então aqui está tudo certinho. Pronto. E Robin e Newman, a mesma coisa. A diferença é justamente que o Robin, eu fiz o cálculo, né, a partir da discretização do y0, né? Então eu fiz a readaptação aqui dessa parte da matriz, do A0, do A00 e A01. Com aqui, então segue todo a mesma sequência. Então tem aqui os valores da parte interna da matriz de novo, e aqui os valores finais. E de Newman, os dois pontos, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, o cálculo das pontas das matrizes, recalcular das pontas das matrizes, o valor de Newman. Então, está aqui também só a parte interna com os valores abaixo. Espero que seja isso. E até mais.